Aqui nessa passagem, Paulo menciona no verso 11 as ciladas do diabo. E ele menciona também, nós vamos ver isso aqui no verso 16, os dardos inflamados do maligno. Através de armadilhas, através de setas incendiárias, através de muitos outros recursos da sua mente doentia, Satanás procura enredar os cristãos, desviar a igreja da verdade e levá-la cada vez mais para longe de Deus, para fazer o maior dano possível na humanidade antes da sua derrota final. Também nós mencionamos que essa verdade aqui, ela lança luz também sobre esse movimento tão forte nas igrejas evangélicas, que vê a batalha espiritual basicamente como sendo libertação das pessoas, das doenças, aflições, enfermidades e calamidades que os demônios causam nelas. O foco é libertar a pessoa da doença, libertar a pessoa do desemprego, do desamor, do casamento que não funciona mais. Então você vai para essas igrejas e lá você tem terapias disso, terapias daquilo, culto de libertação de doença, culto de unção para curar, e como se a arma do diabo fosse só o nosso corpo. O diabo não está interessado em nosso corpo. Ele é, na verdade, capaz de deixar você ficar saudável, bonito e rico, desde que você acredite, por exemplo, na mentira que lhe afasta de Deus. A luta é pela mente. O diabo quer corromper a verdade. Por isso que a maior arma dele é o erro religioso. A Bíblia nos adverte muito mais contra falsos profetas do que contra os demônios. É só você pegar o Novo Testamento e faça conta. A Bíblia adverte muito mais contra os falsos profetas do que contra os demônios, porque o verdadeiro inimigo da igreja é o erro religioso, é você crer numa mentira a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação, porque isso pode não prejudicar seu corpo, mas vai lançar sua alma no inferno. Então ele está muito mais interessado em que você creia na mentira. Por isso ele vai fazer o possível para afastar você de Deus. Astutas ciladas, setas incendiárias, é isso que ele vai fazer. No caminho, se ele puder ainda colocar uma doença em você, ele vai fazer isso, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o alvo dele é aqui, corromper a sua mente. E quando ele não pode destruir a vida de um crente verdadeiro, porque Deus o segura, mas pelo menos fazer com que ele fique cheio de dúvidas. Crente cheio de dúvida, incerto. O diabo não pode impedir que você caminhe até a sua salvação, mas se ele puder colocar pedrinha no teu sapato, ele vai colocar. E todo mundo sabe o que é caminhar com pedra no sapato, né? É horrível, né? Você fica pisando aquilo, né? Que coisa dura, difícil. Então, ele pode não impedir que você caminhe até a salvação eterna dada por Cristo Jesus, mas o que ele puder fazer para atrasar você, fazer com que essa jornada seja dura, cansativa, para que você seja uma pessoa que seja um tropeço para você e para outros, ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Essa é a luta. E é por isso a ordem: fiquem firmes, porque o inimigo vem, ele vem mesmo. E ele não vai aparecer na sua frente assim, né? Como ele é pintado aí na imaginação popular, né? Aquele diabão de vermelho com 2 chifres, um tridente, né? Ele não vai aparecer na sua frente assim. Claro que não. Ele vai, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Se transfigura em anjo de luz. Então ele vem de uma forma que você menos imagine e contra a qual você está menos preparado. Daí você precisa ficar firme. Agora, para ficar firme, o verso 14, você tem que tomar a armadura de Deus. Há uma jogada aqui na língua grega que alguns comentaristas chamaram a minha atenção para isso, eu não tinha percebido. Mas do jeito que Paulo construiu a frase aqui, ele queria mais ou menos dizer o seguinte, no verso 14: fiquem firmes, depois de vocês terem vestido a verdade, vestido a couraça da justiça, calçar os pés. Ou seja, ele está explicando como é que a gente pode ficar firme. A gente fica firme tomando a armadura de Deus, não tem outra maneira.
Você só pode ficar firme depois de você tomar a armadura de Deus. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui, fechando? Primeiro, há uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor. Há uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor, e você devia acordar para isso, acordar para essa realidade. Segunda coisa, ela se concentra na conquista da mente, e não propriamente nas questões materiais, como prosperidade, doença e bens materiais. Terceira coisa, a maior arma do diabo nessa guerra espiritual é a mentira, é a corrupção da verdade, é distorcer a verdade, é levar você a se afastar de Deus, crer no erro. Quarta coisa, em Cristo Jesus nós já estamos numa posição de vitória. Ele já quebrou a espinha dorsal de Satanás, já esmagou a cabeça da cascavel, e portanto a vitória já é nossa. Enquanto nós esperamos a chegada do dia de Cristo, e com ele o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, e o juízo final e a vida eterna, enquanto aguardamos, diariamente você tem que tomar a armadura de Deus em oração. Isso significa gastar tempo com Deus, gastar tempo em oração, meditação da palavra, encher a sua mente da palavra de Deus, se preocupar com as coisas espirituais, tirar tempo do seu dia a dia para vestir essa armadura, senão você estará vulnerável. Você pode até chegar lá, mas você vai mancando, você vai arrastado, você vai gemendo, você vai sofrendo, você vai sendo um peso para os outros, sofrendo infelicidades aqui nesse mundo. E eu sei que Deus deseja que nós, como os soldados vencedores, atravessemos essa peregrinação aqui, exibindo a vitória de Cristo de forma plena e verdadeira. Eu sei que tem gente lutando aqui, eu sei que tem gente em lutas grandes aqui. Eu queria encorajar você, para que qualquer que seja a luta que você está travando, no seu casamento, no seu trabalho, na escola, conflitos pessoais de relacionamento, você se pergunte se não há uma necessidade maior de tirar mais tempo para Deus. Você tem se vestido da armadura de Deus? Por que Satanás tem conseguido penetrar? Por que você tem cedido ao erro, cedido ao que é mal, ao pecado? Então, talvez você devia pensar em reprogramar o seu dia e dizer: Deus, eu preciso de um tempo, mais do que isso, eu quero gastar o meu dia em comunhão contigo, aonde eu estiver. Talvez você tenha que ver que a raiz disso de fato é a raiz espiritual. Talvez aqui nessa noite, pessoas que caíram mesmo, estão confusas, estão incertas, estão presas a algum tipo de comportamento, a um relacionamento pecaminoso que não consegue se livrar, ou atitudes e hábitos pecaminosos que impedem que tenha alegria e certeza e viver a vida plena em Cristo Jesus. Eu queria dizer que nós não deixamos os nossos soldados feridos para trás. Deus em Cristo Jesus, Ele quer levantar o soldado ferido, curar as suas feridas e trazê-lo de volta para o ranking da batalha, para as fileiras, para outra vez combater o bom combate até aquele grande dia. E o caminho para isso é o arrependimento. É você se voltar para Deus, reconhecer que você falhou, que você errou, pedir perdão a Deus, aceitar esse perdão e tomar essa armadura de Deus e continuar firme. E talvez hoje à noite aqui haja alguma pessoa que ainda não entendeu o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero lhe fazer essa pergunta: como é que você vai enfrentar esses poderes? Como é que você vai enfrentar esses seres espirituais malignos? Como é que você vai vencer o pecado no seu coração? Como é que você vai vencer estas coisas que lhe escravizam e que tornam você, às vezes, que faz você sentir, eu sei que você se sente culpado, se sentir mal e você não sabe direito para onde ir. Como é que você vai vencer isso? E pior, hoje à noite você está ouvindo também que você está no estado de inimizade contra Deus. Deus não é seu amigo, não, nesse sentido de que está tudo bem entre você e Deus. Não, só tem uma forma de você ficar em paz com Deus: é pelo arrependimento dos seus pecados e crer em Jesus. Senão não é só o diabo que você vai ter que enfrentar, não, mas o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você veio aqui hoje à noite para ouvir isso. Eu quero que você abra seu coração e que você medite nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós?
Você precisa dessa paz que o Evangelho traz, reconciliação com Deus, para poder ficar firme e vencer as astutas ciladas do diabo e herdar a vida eterna. Amém? Ó Deus, só Tu podes abrir o nosso coração para ouvir a Tua palavra, exposta de maneira tão imperfeita nessa noite. Mas eu peço que a verdade que transparece, que brilha através da minha fraqueza nessa noite, ela seja usada pelo Teu Espírito Santo na conquista das mentes e dos corações, restaurando Teus filhos, renovando, despertando o desejo de gastar tempo contigo, de se reconciliar com os inimigos, perdoar, restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Ó Deus, reveste-nos de toda a armadura que vem de Ti para enfrentarmos as astutas ciladas do diabo. Livra a Tua igreja do mal, não nos deixes cair em tentação. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.